dia, crianças! Bom dia, tia Sandra! Bom dia, tia Catiene! E hoje nós temos uma convidada! Uma junior, né, que Muito veio bem. da nossa sala. Olha, a Liz está conosco hoje, não é, Pois Liz? é, que Para bom. louvarmos ao Senhor nessa EBD em casa. Sim. Liz, que maravilha! O que você está sentindo assim? Você está gostando de participar? Tô amando, é muito legal. Ah, que bom, que bom. Que bom. Vamos Cumprimenta então as crianças. Pai do Senhor, criança. Isso, que bom, né, tia Sandra? Mais Que um ótimo, domingo, né? mais um domingo. Domingo passado nós falamos sobre o livro de Josué, a história, né? Só um Aham. pedacinho da história dele. Isso, a história e linda. hoje é outra, né? Outra história. Segredo, Que bom. daqui a pouco as crianças vão ficar sabendo qual será a história de hoje. De hoje. Então vamos orar, Liz? Sim. Vamos. Que bom, espero que outros juniores quiserem participar com a gente, estejam à vontade, tá bom? Isso. Que Deus abençoe também, né? A nossa classe Fonte de Águas Vivas. Tá bom, então vamos orar ao Senhor, agradecer, né, tia Sandra? Vamos orar. Vamos agradecer por esta manhã, por todas as crianças e por esta aula que o Senhor esteja presente, né? Falando, tocando nos corações. Vamos orar então? Sim. Senhor Jesus, te agradecemos nesta manhã, que o Senhor possa se fazer presente, ó Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor abençoe essa aula, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor fale através dos cânticos, da tua palavra, ó Deus, que ela é viva e verdadeira, que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, que está escutando, participando desta aula. Ó Deus, que o Senhor venha alcançar vidas, que o Senhor venha tocar nessas pessoas, Senhor, poderosamente e salvá-las também. A tua palavra, Jesus amado, ela transforma, que o Senhor venha transformar essas pessoas que estão escutando e participando desta aula. Abençoa a tia Sandra, abençoa o momento da palavra, que o Senhor venha estar com ela, que ela venha ser um instrumento em tuas mãos. Abençoa as nossas vidas neste momento. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus, Glória ao né, Senhor. Liz? Eu estava pensando que nós temos que louvar a Deus em todos os momentos, não é verdade? Todos os momentos, tia De Sandra. manhã, à tarde, à noite, andando, parado, deitando, dormindo, de que jeito mais? Todos os jeitos devemos louvar ao Senhor. E a gente quer convidar as crianças para cantarem conosco aquele corinho que diz: a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Depois lá na frente do corinho ele fala o sentar, e vocês aí em casa vão ficar de pé e vão sentar, depois vão levantar, vão dormir, mas tem que acordar depois, hein? Vai dormir e vai despertar e vai cantar conosco essa linda canção. Vamos louvar? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Vamos um pouquinho mais rapidinho a cada momento, sim, então? agora Vamos lá? vamos mais rápido. Bem Vamos lá? rapidinho, vamos lá? Vamos. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, não é? Louvarmos Deus é ao bom. Senhor, Ele é tão bom para nós, Ele faz tantas coisas, crianças, que a gente às vezes fica assim impressionada de tanta coisa que Deus faz. E olha que na história de hoje, vocês vão ver algo que Deus fez assim, ó, impressionante, porque Deus é Deus todo-poderoso. Fica ligadinho aí para você já aprender
o que o Senhor Deus fez. Olha, um grande milagre. Vamos louvar com mais um hino? Vamos louvar. Esse hino aqui, olha só, ele fala sobre os propósitos que Deus tem na nossa vida. A gente passa por tribulações, por problemas difíceis, por enfermidades. Olha, deve ter tantas crianças, não é, Liz? Que estão ali hoje, lá sofrendo, passando mal, ou o papai perdeu o emprego, ou alguma coisa aconteceu de difícil. Mas nós temos um Deus, não é, tia? É verdade, que tia. Ele está Tá conosco, certinho, e a verdade. sua força nos renova todos os momentos. Verdade. Vamos louvar? Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso nele crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o seu sustentador. Nesse mundo, aflições vamos passar, mas é Deus quem nos garante vitória a alcançar. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Eu acho que nós podemos cantar mais uma vez. Mais uma vez, vamos lá? Reforçar, até porque as nossas crianças, eu acho que é o primeiro dia que nós estamos cantando essa canção, não é? É. E elas vão aprender, porque na outra vez elas vão cantar bem fortes. Vamos lá? Vamos lá. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso neles crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o seu sustentador. Neste mundo, aflições nós vamos enfrentar, mas é Deus que nos garante vitória a alcançar. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Ai, que maravilha, Esse não é? corinho, né? Amei, glória, Isso. glória a Deus. Nós vamos então agora, nesse momento, não é? Continuarmos aqui o nosso culto e já nós teremos aqui o quê? A nossa história, uma história linda que nós vamos contar. Crianças, a paz do Senhor, continuando aqui a nossa EBD Kids em Casa, hoje nós teremos uma história linda, muito especial, onde nós vamos ver como Deus realiza milagres, como Deus faz coisas grandes. Olha, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, Salmos, capítulo 34, versículo 17. E gostaria que você lesse também, chama o papai, a mamãe para ler o versículo com você. E olha só, a palavra de Deus nos diz assim, Salmos 34, versículo 17 nos diz: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Esse versículo é muito especial. E ele diz, quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Como é importante, crianças, a gente observar que o Senhor Deus, Ele livra aqueles que são fiéis. Verdade. Se você é uma pessoa honesta, se você procura seguir os mandamentos do Senhor Jesus, saiba que Deus ouve as suas orações. Em momento algum, Deus vai deixar de responder às orações daqueles que são fiéis a Ele. E uma criança fiel ao Senhor, Deus com certeza há de ouvir as suas orações. Como eu disse a vocês, hoje a nossa história ela é muito linda. Ela está lá no livro de Juízes. Você já leu a Bíblia, já viu que tem o livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. E essa história que nós vamos falar hoje é de um homem que ele teve assim uma experiência muito maravilhosa com Deus. Nós vamos falar, sabe de quem? Quem será que vocês acham que é esse homem aqui? Ele tem cara de quem? Deixa me ver.
Será? Quem parece esse daqui? Bom, mas o nome dele é Gideão. Isso mesmo, Gideão foi um homem que foi usado por Deus para uma grande tarefa. Uma tarefa difícil até, mas ele em momento algum, ele desistiu. E Gideão então, ele fazia parte lá do povo de Israel, os israelitas. Olha, crianças, os israelitas já tinham sido libertos da escravidão, eles já tinham visto tantos milagres de Deus, tantas coisas lindas Deus já tinha realizado na vida deles. Mas olha, este povo israelita, eles deixaram de seguir o caminho de Deus. Triste, não é? Quando alguém abandona a verdade, quando alguém abandona os ensinamentos de Deus. E os israelitas, então, eles estavam assim, vivendo de uma forma, sabe, fazendo tudo que Deus não se agradava. Inclusive, sabe o que eles faziam? Eles adoravam outros deuses, outros deuses. E a gente sabe que o único Deus verdadeiro é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É o Deus que eu e você, nós temos, é o Deus que nós acreditamos. Mas eles deixaram a palavra de Deus. Olha, eles abandonaram as escrituras, abandonaram todas as promessas que Deus tinha feito. Sabe, crianças, e Deus ficou triste com isso, porque Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Mas olha só, os israelitas, eles passaram a ser o quê? Perseguidos. Era verdade, o povo midianita perseguiu demais os israelitas. Isso foi permissão de Deus. Durante 7 anos, crianças, eles ficaram ali, perseguidos por esse povo midianita. Foi algo muito sério. E olha só, eles começaram a se sentir, sabe como? Tristes. Eles ficaram assim, tristes demais. Alguns choravam, sentiam-se arrasados, enfraquecidos. Mas sabe por quê? Porque abandonaram os caminhos de Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando a criança, qualquer pessoa que segue Jesus e o abandona, Deus, ele vai permitir que algumas situações possam acontecer para que essa pessoa possa voltar ao conhecimento da sua palavra. Mas então os israelitas estavam lá tristes e eles se escondiam. Eles se escondiam, ficavam lá em determinados locais, mas olha só, quando eles estavam ali, crianças, os midianitas estavam atrás deles. Isso, eles perseguiam demais. Sabe o que eles faziam, crianças? Olha só, eles perseguiam tanto que eles pegavam as plantações, tiravam as plantações dos israelitas, tiravam também os bois, as ovelhas. Sabe o que eles faziam? Crianças, é incrível, mas olha o que eles faziam, carregavam até as tendas, as casinhas onde eles moravam. Puxa vida, mas era muito complicado tudo isso. E veja bem, mas Deus estava o tempo todo com o povo, mas o povo precisava saber quem é de fato Deus. Deus Todo-Poderoso, e Deus procurou estratégias para poder livrar o seu povo. E aqueles israelitas lá então estavam preocupados em um determinado dia. Gideão então estava lá, malhando trigo, separando o trigo, jogando ali para cima, separando as impurezas do trigo, mas ele estava num lugar que se chamava lagar. Porém, crianças, lagar não era o lugar dele fazer essa atividade. Ele deveria estar no lugar chamado eira. Mas ele estava lá no lagar. Lagar era onde preparavam-se as uvas para fazer o vinho. Era onde também se prensava o azeite, prensavam-se as olivas, né? As oliveiras, as azeitonas, quer dizer, para poder fazer o azeite. Mas ele estava num lugar diferente. Por que será que Gideão estava lá? Você sabe? Então, Gideão estava lá escondendo-se daquele povo midianita. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala que lá debaixo de um carvalho estava um anjo. Um anjo chegou debaixo daquele carvalho. Crianças, eu imagino que não era um anjo assim com asas, não era um anjo como nós estamos acostumados a ver nas figurinhas, nas gravuras, mas ele era na forma de um homem mesmo, tanto que ele chegou e ficou lá.
ficou lá debaixo daquele carvalho, na fazenda ali, onde o pai de Gideão tinha aquela propriedade ali. E aquele anjo ficou lá. E Gideão trabalhando com o trigo, malhando o trigo. E depois Gideão vai e aquele anjo se apresenta para ele. O anjo olha para Gideão. Quando o anjo olha para Gideão, ele diz algo importante para Gideão. E ele diz: varão valoroso, Deus é com você. Olha que privilégio. Criança, já pensou você acordar, você está no lugar e aparecer o anjo do Senhor para você e falar assim: João, você é um jovem valoroso, Deus está com você. Ai, se o anjo aparecesse para mim e falasse: Sandra, você é valorosa, Deus está com você. Já pensaram a emoção que seria? Então, naquele momento ali, Gideão ouviu que era o anjo de Deus que falava com ele. E ele ainda falou: vai nessa sua força, que eu ajudarei você. Muitas vezes, crianças, nós estamos fracos, sim, com problemas, com dificuldades, mas nós devemos crer nessa palavra que foi dita a Gideão também para nós. Vai nessa sua força, Deus vai te ajudar, Deus é com você. E naquele momento ali, olha só, eu creio assim que Gideão, ele ficou meio assim, ó, preocupado, um tanto assim, pensando. Tanto é que, sabe o que ele disse? Ele falou assim: olha, mas logo eu sou uma pessoa, o menor da minha casa, a minha família ela é pobre, mas Deus precisava contar com a vida de Gideão. E muitas vezes eu e você, nós nos achamos pequenininhos demais, nós nos achamos insignificantes, mas Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você para uma grande chamada. E foi o que Deus fez na vida de Gideão. Deus chamou Gideão para uma missão muito maravilhosa. Mesmo Gideão achando que ele não dava conta, mas o anjo do Senhor falou: olha, Gideão, varão valoroso, Deus é com você, vai nessa sua força. E quando nós, crianças, nós nos apossamos da força de Deus, nós podemos vencer doenças, vencer as enfermidades, sabe, as lutas, os problemas, tudo que vier para nós, nós podemos vencer se Deus estiver conosco. E daí, Gideão, então, apossou-se daquela palavra e ele ficou muito feliz. Ficou preocupado no momento, mas ele sabia que ele podia acreditar em Deus. Ele ficou com dúvida? Ficou meio assim naquela hora, mas ele pensou: eu tenho um Deus poderoso, então se Deus falou comigo, Ele vai se encarregar de fazer algo maravilhoso, algo vai acontecer. Ah, crianças, se tivesse no lugar de Gideão, eu penso assim que talvez eu tivesse imaginado assim: nossa, mas como eu vou fazer? São tantos os midianitas, e a Bíblia diz, crianças, que os midianitas eram tão numerosos que eles pareciam, sabe o quê? Uma nuvem de gafanhotos, vários gafanhotos, de tantos que eram eles. Sabem, como a areia do mar, eles eram muito numerosos. Talvez as pessoas ali olhassem para aquela dificuldade, começassem a tremer pensando: e agora? Mas Deus tinha feito uma promessa. Deus disse que ajudaria Gideão a vencer. E Gideão, então, ficou ali naquele momento, depois que ele falou com o anjo, depois que ele fez, ele foi oferecer um sacrifício. Ele foi, então, levar um altar, apresentar um altar a Deus em gratidão. Mas ele, sabe o que ele fez? Antes de iniciar, ele precisava de ter uma prova. Ele ficou pensando. A Bíblia não fala assim, mas eu imagino que ele deve ter ficado assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma certeza que Deus me colocou para essa grande missão. E ele ficou pensando. Aí, sabe o que ele fez? Ele falou assim: olha, eu vou pegar uma lã. E aí ele pegou a lã. Estão vendo aqui a lã? Ele pegou aquela lã, aquele montinho assim de lã. E ele falou assim: Senhor, eu vou colocar essa lã ali fora. E acontece que o orvalho virá sobre toda a terra. Senhor, se esse novelo de lã estiver molhado e ao redor estiver tudo seco,
aí sim eu sei que o Senhor me chamou para essa grande missão. E aí, crianças, o que ele fez? Ele foi lá, colocou aquele novelo. E no outro dia pela manhã, o que ele fez? Ele foi lá, se levantou lá e foi olhar. Foi andando. Quando ele chegou lá, que ele pegou aquele novelo. Será o que aconteceu, crianças? Vocês podem dizer para mim o que aconteceu? Quando ele foi lá e pegou aquele novelo, então olha só. Vamos lá, Gideão, pegar o novelo. Gideão pegou o novelo. E o novelo estava, olha só como estava o novelo. O novelo estava todo encharcado. Olha a água descendo. Tá vendo? Todo encharcado. E tudo que estava ao redor estava o quê? Sequinho, crianças. Não é incrível? Mas por quê? Porque foi o poder de Deus. Mas será que Gideão ficou satisfeito com essa prova que ele tinha colocado para Deus? Será que ele ficou satisfeito? Não. Ele falou assim: Senhor, não fique zangado comigo. Senhor, eu vou te pedir mais uma coisa, Senhor. Eu não vou deixar o Senhor zangado. Mas, Senhor, vou fazer diferente. Ó Deus, vamos fazer assim. Senhor, eu vou colocar lá aquela lã. E acontece, Senhor, que quando aquela lã que eu colocar lá, se ela estiver seca e ao redor estiver tudo molhado, aí eu sei que o Senhor me chamou para essa grande missão, para essa grande tarefa, Senhor. E foi isso que Gideão fez. Então Gideão foi lá novamente e olhou. E quando ele pegou aquela lã, ele viu que aquela lã que ele pegou, ela estava completamente seca. Me presta aqui, Gideão. Olha, ela estava completamente seca. Foi bem diferente da primeira situação. E aí, então, ao redor, estava tudo molhado. Mas Gideão, então, soube que naquele momento que Deus tinha dado a ele a certeza que era com Gideão. E Gideão, então, foi cumprir o que Deus queria que ele cumprisse, que era de fazer o quê? Livrar o povo de Israel do povo midianita. Ah, crianças, mas olha só, Gideão agora precisou de uma grande oportunidade. Gideão falou assim: então, Senhor Deus, vamos lá, eu vou fazer o que o Senhor mandar. E sabe o que foi que Deus mandou? Olha só o que Deus mandou Gideão fazer. Gideão, escolhe então o povo aí. Gideão ficou animado. Ele pensou, a Bíblia não fala não, mas crianças, mas eu imagino que ele deve ter pensado bem assim: nossa, se é tão numeroso esse povo midianita, então vou escolher todos os homens. Vou pegar todos os homens que nós temos aqui no nosso povo israelita para poder lutar contra esse povo. E Gideão ficou animado e convocou todo mundo, e vieram vários homens, como vocês podem ver aqui, olha só. Vários homens chegaram lá, vários deles, e Gideão ficou assim eu imagino que Gideão ficou animado. Mas o que o Senhor falou para Gideão? Tem gente demais, Gideão. Gideão é muita gente. E ele fez o seguinte, ele falou assim: olha, então você vai escolher. Vê aí aqueles lá, pergunta aqueles lá que estão com medo. Aqueles que estiverem com medo, estiverem medrosos, podem voltar. Será que alguém voltou, criança? Se fosse você voltaria? E se fosse eu acho que eu voltaria. Eu acho que eu seria uma das primeiras a voltar. Mas olha só, naquele momento ali, alguns daqueles homens, Gideão ficou ali olhando para eles, fitando os olhos neles, e alguns já tinham voltado. Alguns começaram a sair, começaram a voltar, não queriam mais ficar, porque eles se sentiram o quê? Covardes. Eles estavam com medo e eles não quiseram voltar. E a própria palavra de Deus nos diz que sabe quantos que voltaram? 22 mil homens voltaram.
Era muito grande esse povo israelita. Era uma população, era muita gente. Mas 22 mil voltaram e ficaram apenas 10 mil. E esses 10 mil que voltaram, eles ficaram ali aguardando, então, achando que eles seriam levados para poder lutar contra aquele povo midianita. Mas aí, crianças, eles ficaram lá, mas Deus olhou ainda e falou: não, Gideão. Olha só, gente, Deus falando que era muita gente. Imaginem vocês, vamos fazer a continha junto comigo? Olha só, 22 mil foram embora porque eram o quê? Medrosos. Ficaram quantos? 10 mil. Então, 22 mil mais 10 mil dão quantos? 32 mil, exatamente. Eram 32 mil homens que estavam lá. Aqueles 32 mil homens, eles estavam lá. E acontece que ficaram só 10 mil. Desses 10 mil, Deus olhou novamente e falou: não, Gideão, olha só, é muita gente. É gente demais, Gideão, é gente demais. E eles ficaram lá olhando. Aí Deus falou assim: não, manda que eles possam tomar água. Eles vão tomar água, Gideão, leva todo mundo a beber água. E eles foram tomar água. Gente, olha como é que eles fizeram. Mas acontece que Deus tinha falado alguma coisa. Deus tinha falado para eles lá, olha só. Deus tinha falado para eles assim: olha, vocês vão lá tomar água, mas não pode ser de qualquer jeito, não. Tinha um jeito especial para poder tomar a água, sabe? Um jeito especial. E Deus tinha falado isso para Gideão. E sabe como eles foram? Olha só, eles foram rápido tomar água. Uns tomaram água e caíram lá naquela água lá e beberam como cachorrinhos. E o outro foi também e tomou aquela água lá, ó, como um cachorrinho bebendo aquela água rápido. Sabe o que Deus disse? Não. Esse não serve para lutar contra o povo midianita. Aí Deus falou: olha, tira esses, Gideão. Esses não vão mais lutar contra os midianitas. Mas aqueles que foram lá e tomaram água de um jeito diferente, esses foram escolhidos. Olha só, crianças. Olha esses aqui, eles foram tomar água e como eles tomavam aquela água, olha só, eles pegavam a água com a mão, colocavam a água na boca, estão vendo? Tiravam a água com a mão, colocavam a água na boca e eles estavam o quê? Observando o que estava acontecendo. Eles não estavam desatentos. E aí o Senhor Deus então disse: ah, Gideão, então separa esses daí. Sabem quantos que foram separados porque estavam atentos, porque tomaram água direitinho, com a mão, levando aquela água à boca? 300 homens. Gente, foi uma conta complicada, olha só, de 10 mil, só 300 homens. E Deus falou para Gideão: Gideão, são só esses daí, sabe por quê? Porque senão o povo israelita vai imaginar que eu não agi com a minha mão. Eles vão achar que vão vencer a batalha, vão vencer aquela guerra por esforço próprio. Mas Deus não quis isso. Deus quis mostrar para eles o quê? O seu poder. E aí aquele povo, crianças ali, aqueles homens foram para lutar contra os midianitas. E eles foram para lutar contra os midianitas. Acontece que, olha só, Deus tinha dado uma ordem a Gideão. E Gideão então cumpriu ali à risca tudo aquilo que Deus tinha falado. E eles chegaram à noite lá no meio do arraial. Imaginem vocês, um povo que estava triste. Os israelitas estavam tão tristes, mas eles clamaram a Deus pela libertação. Por isso que Deus mandou Gideão. E agora eles estavam lá, aguardando as ordens. E Gideão falou: olha, o que eu fizer vocês vão fazer. E ele separou então trombetas, ele separou também tochas, as tochas, separou cântaros, olha só, cântaros, e ali para que pudessem o quê? Glorificar o nome do Senhor, e naquela batalha eles iam vencer no nome de Jesus. E naquele momento, então, aqueles homens lá, eles se reuniram junto com Josué e foram, naquele momento, lá no acampamento do povo inimigo.
E eles estavam vendo tudo por ali. E Josué falou, olha, vai fazer o que eu te mandar fazer. E naquele momento, Gideão então pegou, não é? Gideão pegou junto com os seus amigos lá, aqueles cântaros, né? Os cântaros, pegou também aquelas tochas, e as tochas ali, crianças, acesas, olha só, as tochas estavam acesas. As tochas estavam acesas lá, olha só, e eles estavam com as tochas dentro daqueles vasos de barro, e as cornetas também, e eles estavam tocando naquele momento, quando Gideão deu a ordem, que Gideão falou, olha, toquem as cornetas, quebrem os vasos de barro, e naquele momento ali, houve o quê? Um grande milagre de Deus. Quando aquelas tochas ali, dentro daqueles vasos, os vasos foram quebrados, quebraram-se aqueles vasos, tocaram-se as trombetas, e aí naquele momento ali, que fez aquele grande barulho, Deus mostrou para aquele povo que quem mandava é Ele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Como o exército israelita era menor, só 300 homens, mas eles puderam vencer uma grande multidão do povo midianita, porque Deus é a força que estava com eles. E naquele momento ali eles falaram, espada do Senhor, espada de Gideão. E ali naquele momento Deus ordenou. E sabe que algo aconteceu maravilhoso? Olha só que aqueles midianitas, eles ficaram assim, ó, assustados, com aquela cara de assustado. Sabe por que eles ficaram com essa cara assim de assustado? Porque eles começaram a ver aquele povo, e ele viu aquele povo como um povo numeroso. Deus mostrou o seu poder através dos israelitas, e eles começaram a atacar um ao outro, aqueles midianitas começaram a atacar um ao outro, e aí, crianças, foi o importante que a gente vê nessa história, o cuidado de Deus. Eles se atacaram um ao outro, tanto que um feria o outro feria o outro, eles foram morrendo, e alguns fugiram. A Bíblia diz que muitos fugiram também. E Gideão, então, junto com aqueles soldados, eles também foram perseguir aquele povo, foram perseguir os midianitas, e foram atrás, perseguiram. O resultado, sabe qual foi? Deus deu a vitória para o povo israelita. Não porque o povo israelita lutou com a sua própria força, mas é porque eles lutaram em nome do Senhor. Lutaram no nome do Senhor dos Exércitos. E ali Deus deu vitória àquele povo que tinha ficado 7 anos sob toda aquela situação difícil, ficaram aprisionados, ficaram perseguidos pelo povo midianita, mas Deus deu a vitória. E aí, crianças, para a gente concluir a nossa história de hoje, olha só, o povo de Israel viveu em paz. O povo viveu em paz. E o povo viveu em paz, sabe por quê? Porque Deus estava com aquele povo. E a Bíblia nos diz que eles viveram 40 anos em paz, depois de tudo isso que tinha acontecido. Mas aí eu quero relembrar com vocês que eles estavam em situação difícil porque eles abandonaram os mandamentos do Senhor. Mas depois que eles voltaram a viver de acordo com a vontade de Deus, crianças, a gente vê a mudança que foi na vida de Gideão e de todo aquele povo israelita. Deus estava com Gideão, Deus estava com aqueles homens, Deus estava com aquele povo, e a vitória foi certa. E eu quero falar para você, talvez se você se sinta uma pessoa sem valor, acha que você não tem valor, acha que eu não gosto do meu jeito, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu jeito de ser, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu quero que você, junto comigo, você possa agora pedir a Deus que Ele venha fazer uma mudança nesse seu pensamento também. Assim como Deus falou, assim como aquele anjo do Senhor Deus falou para Gideão, olha, ele falou, Gideão, seja forte, corajoso, você é valoroso. Eu quero aqui nesse momento mostrar para você
aqui, esse aqui o anjo do Senhor, e esse bonequinho aqui que foi Gideão na nossa história, ele está representando você, tá bom? Então você vai olhar para esse bonequinho, não vai ver um bonequinho, mas vai ver você no rostinho desse boneco. E Deus vai falar para você então, olha, vá nessa sua força, menino, menina, jovem, criança, adulto, homem, mulher, vai nessa sua força, que Deus é com você. Então eu recebo também essa palavra para mim, Deus também é comigo, Deus é com você. E para a gente concluir mesmo a nossa história de hoje, vamos falar do grande amor de Deus. Eu pergunto para você, criança, Deus amava os israelitas, sim ou não? Sim. Deus os amou tanto que Ele fez algo maravilhoso acontecer para demonstrar esse seu grande amor. E assim também, Deus, lá em João 3,16, nos mostra exatamente esse grande amor. Que a Bíblia nos fala que Deus, Deus amou o mundo de uma maneira tão linda, tão especial, tão maravilhosa, que o que Ele fez? Ele deu o seu único filho Jesus. Isso mesmo, Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Olha só, mas Jesus não ficou morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, Deus deu seu Filho unigênito para que todos, não importa de que raça, que cor, qual é a tribo, onde mora, não. Deus diz que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna com Jesus. Então nós terminamos aqui a nossa história e queremos convidar você a aceitar Jesus como seu Salvador. Você que pode convidar Jesus para morar dentro de você e dizer, Senhor, eu quero ser valoroso, eu quero ser valorosa, assim como foi Gideão. E Deus vai fazer isso na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem com Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, e nós estaremos aqui de volta numa outra oportunidade também para louvar o Senhor. Mas eu gostaria aqui de convidar a tia Catiene. A tia Catiene vai vir aqui e a gente vai encerrar a nossa escola dominical. Vamos lá, tia Catiene. Nossa, que história linda, tia. Linda, não é, Parabéns, tia? Lindo mesmo. Maravilha. Amei. A palavra do Senhor, maravilhosa, não é? Maravilhosa. Nós Isso. aprendemos muito. Eu creio que as crianças também aprenderam bastante. Acredito que sim. Né? Uhum. Que bom. Então vamos agora orar, né? Para a gente orar. encerrar. Né? A história tão maravilhosa. A gente queria ficar até mais para ouvir, né? Aprender mais a palavra do Senhor. Mas é momento da gente agora orar e agradecer ao Senhor por tudo, né? Pela história. Porque o Senhor, Ele se faz presente, né? E graças a Deus por isso. Amém. Amém, Jesus. Queremos te louvar nesta manhã, Senhor, te render graças por tudo, Senhor, por se fazer presente nos cânticos, na Tua palavra, Jesus, que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Ó Deus, que o Senhor venha nos usar, Senhor, assim como usou Gideão, ó Deus. Que o Senhor venha, Jesus, separar as pessoas para a Tua obra, ó Deus. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor venha separar, Jesus amado, essas pessoas, ó Deus, para cumprir, Jesus amado, missão, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, precisa, Senhor, de cada um que venha se dispor na Tua obra, ó Deus. O campo é grande, muitos precisam, Jesus, estar preparados também. Ó Deus, que o Senhor venha nos usar diante da Tua presença, nós te agradecemos. Queremos te louvar mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos mais ao fim dessa nossa Mais uma vez chegamos ao fim. Que pena, né? Que pena, mas que pena. Voltaremos. Mas que bom que o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até né? aqui nos ajudou o Senhor. Que bom. Então a gente se despede, né? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, né? Mais a Deb Kids em casa. Isso. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Abração. Tchau.